convido a todos vocês a abrirem sua Bíblia em Mateus capítulo 5 e vamos ler desde o versículo 1 ao 12. Vou ler da Nova Versão Internacional. Mateus 5, desde o versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ao ler as bem-aventuranças, parece que a felicidade vem da infelicidade, porque bem-aventurados os que choram, os que sofrem persecução, aqueles que são insultados, injuriados, aqueles que falam mentira contra nós, que falam ainda mal contra nós. Quantos de vocês já se viram nessa situação? Mas eu nunca disse isso, mas como que foi? Mas por que me insulta? Por conta de que eu sou cristão? Porém, não é assim. A felicidade não vem pela infelicidade nossa. Nós vamos estudar o Sermão da Montanha e vamos comprovar que aquela felicidade que Deus está nos oferecendo, que nos alegremos e que estejamos muito contentes, é o padrão que Deus quer que nós vivamos, e não o padrão do mundo. Qual será o padrão do mundo que disse: tu vais ser feliz porque tu vai ter sucesso no teu trabalho, tu vai ser muito feliz quando ser o dono daquela casa, quando tu comprar aquele carrão. Não, tu vai ser muito feliz, independentemente se tu, empurra ou chuta ou tira para abrir o caminho e tu entrar, para ser feliz. Os padrões do mundo nos falam desse tipo de felicidade. Felicidade de ter dinheiro no bolso. Como é feliz quando sobra, sabe? Quando fica para gastar naquilo que eu quero. Isso é verdadeira felicidade. Esse é um padrão do mundo. Um padrão que te diz: não, felicidade é ter um corpo esbelto, bonito, slim, fitness. Isso é felicidade? Padrões, ou um padrão do mundo
que realmente os que já comprovaram sabem que aquilo quando foi alcançado, tu alcançou e já. Parece que a felicidade acabou rápido. Parece que é linda a casa assim, mas a casa está vazia. Ah, sim, está muito bom o carrão que temos, mas eu me separei, não estou mais com meu marido, não é? Quantos de vocês já talvez alcançaram essa felicidade, mas acabou rápido? O padrão que está falando aqui Jesus para seus discípulos, nessas bem-aventuranças, é um alto padrão. E nós vamos, nestas quintas-feiras, trabalhar e saber o que, ou como que é, esses princípios da palavra de Deus que vão trazer a verdadeira e genuína felicidade que vai permanecer. Porque essa é a alegria que Deus quer para nós, que sejamos felizes. Em primeiro lugar, então, vamos conhecer o que significa bem-aventurado. Alguém sabe? Feliz. 3 vezes feliz. Andar em retidão. Tá bom, todas essas estão bem. E há uma palavra em grego que é a palavra makairos. Escreva ali com K, makairos. Essa palavra significa de bem-aventurança, feliz ou alegre, abençoado. É isso que significa. E esse tipo de bem-aventurança que Jesus quer que nós desfrutemos, que nós nos alegrarmos por isto, é quando Deus tem feito em mim, e tudo quanto Ele tem feito em mim me deixa satisfeito. Deixar que Deus mexa comigo, e tudo quanto Ele faz em mim me deixa satisfeito. Mesmo que quando Ele disse não, e começamos a chorar, por que não, Senhor, é isso que eu queria. E o Senhor disse não. Ou nos corrige, ou nos disciplina, ou sei lá. Mas é quando então estamos totalmente satisfeitos. Há um exemplo antigo. Quantos conhecem a Ilha da Felicidade? Não conhece? Essa ilha é a ilha de Chipre. Naquela ilha, se disse que tinha tudo para que a pessoa ficasse feliz. Então, quem morava na ilha de Chipre ficava completamente feliz, porque ali tinha absolutamente tudo. E talvez hoje precisamos adquirir de parte de Deus a oportunidade de ir à sua presença para termos tudo nele. Também está a palavra bem-aventurado ou bem-aventurança em hebraico, que esta significa aprovado por Deus. O que significa? Aprovado por Deus. Então, vamos começar hoje a estudar a primeira bem-aventurança. Quem lembra no versículo 3 o que disse? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Numa outra versão, disse, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres, humildes. Vamos falar
do que ou qual seria aquela pobreza que está falando o versículo 3, que Jesus está dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. Essa pobreza de ser pobres no espírito faz que reconheçamos a própria falta de recursos para enfrentar as exigências da vida e que não tem mérito nenhum e encontra a ajuda e a fortaleza em Deus, acreditando em todo o mérito de Cristo para nos salvar. Essa pobreza não significa ter uma vida espiritualmente pobre. Não se trata daqueles que descuidam sua vida espiritual. Pobres para orar porque pouco oram. Pobres para ler a Bíblia porque pouco leem a Bíblia. Não. Realmente, ser pobre em santidade, verdade, fé e amor é uma grande tragédia. Está falando então aqui de um outro tipo de pobreza. Sabe, vivemos em uma época faminta de riquezas terrenas e inapetente das riquezas espirituais. Olha, eu não tenho tempo, tenho que ir a trabalhar. Mas tu já trabalhou hoje 8 horas. Não, preciso trabalhar 12, porque assim ganho bem mais. Não, eu trabalho de domingo a domingo, porque o domingo é o dia de maior vendas. Eu não tenho tempo sequer para o domingo, para celebrar um tempo de adoração para o Senhor. Por quê? Porque está faminto de riquezas terrenas, mas inapetente, não quer muito das riquezas espirituais. Ser pobre de espírito também não é ter uma autoestima baixa. Coitadinho de mim. Olha quanto eu tenho sofrido. Ser pobre de espírito também não é ser tímido. Ninguém olha para mim com essa vida que eu tenho. Também não é ser fraco. Essa pobreza espiritual não trata-se disso. Quem é o pobre espiritual? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Quem que é então o pobre espiritual? Quem será? Pobre é que não tem nada. Pobre é pobre. Defina para a pessoa que está do seu lado o que será a pobreza espiritual. Eu vou falar para vocês 2 palavras em grego. Estamos aprendendo. Aprendemos em hebraico, agora em grego. Gostam da ideia de aprender um pouco diferente? Em grego tem a palavra penace, que nos quer dizer pobre espiritual. É aquelas pessoas que da palavra pobre, não pobre espiritual, da palavra pobre. Penace é o grupo de pessoas que tem para comer hoje, mas não tem nada guardado. Esse tipo de pobreza. Mas também tem a outra palavra que significa, que é tojos. E tojos significa que é essa pessoa que nem sequer tem para comer hoje. Também não tem nada guardado, mas não tem o que comer hoje. Ela vai ter que sair e depender de aqueles que possam providenciar algo para comer naquele dia. Então é o tipo pobre de mendicidade.
que tem que depender de outros. Então estão os pobres e os pobres dos pobres. E você que acreditava que era pobre. Imagina, pobre, que tem para comer hoje, mas não tem nada guardado. Sei lá o que vai acontecer amanhã. Mas o pobre do pobre, que seria o tojos, nem sequer tem para comer hoje. Tem que sair e depender dos outros para tentar comer hoje. Esse tipo de pobreza, onde não tem nada, absolutamente nada, nos faz pensar que os pobres em espírito, então, são aqueles que dependem absolutamente de Deus. Quantos querem ser esse tipo de pobres? Um pobre espiritual que quer e que só tem como depender absolutamente de Deus. Então, o pobre espiritual reconhece que não tem nenhum crédito pelas boas obras que faz. Esse pobre espiritual entende que somos portadores da imagem de Deus, do caráter de Deus, e que somos destituídos da presença de Deus por causa do pecado. Então, essa pessoa pobre no espírito é aquela pessoa que chora, que se lamenta pelos seus próprios pecados e que não tem nenhum mérito diante de Deus, e que essa feiura do pecado tem que ser arrancado, tem que ser levado e dar todo o mérito a Cristo, aquele que foi enviado por Deus para me salvar. Calvino, o teólogo Calvino, disse: só quem tem sido reduzido a si mesmo a nada e descansa na graça de Deus é pobre no espírito. Quer que eu repita? Só quem tem sido reduzido a si mesmo a nada e descansa na graça de Deus é pobre no espírito. Então, se lembre que em hebraico, bem-aventurado significa ser aprovado por Deus. Que se necessita para ser aprovado por Deus? Então, devo me considerar e devo me declarar em falência espiritual. Devo reconhecer meu pecado diante de Deus, pedir perdão, olhar para a cruz, aceitar o sacrifício oferecido de Deus por mim ali na cruz, tomando o meu lugar para me salvar. Se eu não me vejo desta maneira, então estarei sem salvação. Estarei debaixo de juízo. Ser pobre no espírito, então, me disse que o pecado não é comigo. O pecado não pode ficar com aquele pensamento que está ali, sabe? Fica porque você permite aquele pensamento: sou feio, sou feio, sou feio. Ninguém quer de mim, ninguém gosta de mim. E você vai ficando sozinho, porque disse que ninguém gosta de você. Isso é pecado. Ah, isso é pecado? Sim, porque está desconhecendo que o Senhor embeleze sua vida. Ele te fez com perfeição.
Ele te fez com toda a perfeição e te fez para que os que estão ao teu redor gostem de ti. Diz então a versão de Mateus 5:3 na Almeida: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui está o coração desta bem-aventurança: humildade versus orgulho. Humildade contra o orgulho. Ou é humildade ou é orgulho. Vá comigo a Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é Santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Onde é que habita o Altíssimo? O Santo? Porque ninguém disse em meu coração? Que será? Porque aqui está falando no coração do humilde. Primeiro disse que ele é alto e sublime, que ele habita num lugar alto e santo, mas também habita onde? No coração do humilde e do contrito. O humilde se entristece, se quebranta, fica contrito por ter falhado ao Senhor. O humilde treme quando Deus fala, quando escuta a sua palavra. O humilde, quando peca, se constrange e pensa: tenho ofendido ao meu Senhor, e vai rápido e lhe busca e se arrepende. Porém, quem fica no seu orgulho não volta para Deus. É orar? Para que orar? Ó, que tem acontecido? Veja as circunstâncias. Eu não sei onde que está Deus. Não. Por que eu vou buscar Deus? Para quê? Para que eu vou ir na igreja? Para que eu vou ir na conexão? Não. Veja as circunstâncias. Isso é por parte do orgulhoso. Que faz o orgulhoso? Sabe que faz o orgulho entre nós? O orgulho divide casamentos. O orgulho divide a relação entre pais e filhos. Estou falando mentira? Você já viu? Por conta do orgulho, que ficam sem falar durante anos. Moram até na mesma casa, mas nem se falam. Estou falando verdade ou não? Tá bom. Porque tu não é orgulhoso. Tá? Mas o orgulhoso critica, aponta. O orgulhoso fala dos outros. Também se ressente contra os outros. Sabe, o orgulhoso nunca perde, sempre ganha. Viu que eu tinha razão? Mas a mulher ficou calada porque é sábio
ficar calado contra o nécio. Mas ele tinha razão, porque sempre ganha, nunca perde. O orgulhoso cobra, exige, pede, domina. O orgulho se rebela, mas a humildade aceita e se submete. Terá alguém rebelde entre nós? Por conta do orgulho? Sabe, o orgulho não se importa se machuca alguém quando empurrou aquele dali, porque ele queria ser visto. Ele não mede consequências, ele vai. Sempre o orgulho quer ser reconhecido, mas a humildade reconhece outros. O humilde reconhece ainda que outros podem fazer as coisas bem melhor do que você, ou talvez deixa com humildade se ajudar e disse: esse pode me ajudar, esse faz. O humilde. A humildade admite seu erro e deixa que Deus governe no coração. Quantos dos que estão aqui, e eu peço levantar a mão, se consideram orgulhosos? Sabe? Os humildes sempre admitem o seu orgulho. E os orgulhosos não admitem que são orgulhosos. Aquele que é humilde sempre aceita a sua condição diante daquele que é santo e que habita no alto e que quer que habite em seu coração. Quantos querem que Deus habite no seu coração? Vá comigo a Isaías 66, versículo 2. Isaías 66, versículo 2, disse: não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Deus estima, Deus considera, Deus sabe, se deleita, se agrada de quem? De humilde e contrito de espírito e que treme, sabe? Que treme diante da sua palavra. Eu vou me separar. Esta condição não dá. Eu vou me separar. Tu não fez um voto que disse até a morte nos separar? Mas não tem condição. Vigie, veja, repasse, porque deve você tremer diante daquilo que Deus disse. Aquele que é unido pela mão de Deus não tem por que ser separado pelo homem. Não tem que ter uma terceira pessoa no casamento. Nunca. Aconteceu. Você veio a ser renovado no Senhor, transformado pelo Senhor. Então vigie, cuide do seu casamento. Mas fica difícil mesmo assim.
Mas aqui está falando Isaías 66, 2, que ele estima, que ele gosta, que ele se agrada de 3 características da pessoa. Ser humildes, que é o contrário a ser orgulhoso. Ser contritos, que é ser quebrantados, que se arrepende, que quer ir pelo caminho reto do Senhor, que treme diante da sua palavra, que diz, se o Senhor disse, que assim seja. Se é o Senhor que está falando na sua palavra, que assim seja. Mas quantos de nós nos levantamos em contra da sua palavra, mesmo você enxergando nela? Me acompanhe a Salmos 34, 18. Quantos gostam da Bíblia? Quantos gostam de ir e pesquisar a Bíblia? O que disse o Salmos 34, 18? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os espíritos oprimidos. Perto está o Senhor, perto de aqueles que somos pobres de espírito, aqueles que somos quebrantados. Sabe, há situações que nos levam a chorar durante longas noites. Sabe, há situações que você não compreende, que você pede uma explicação, que você diz, Deus, por que eu estou sofrendo assim? Quebrantados, humilhados, mesmo não entendendo, mas vamos lá, na presença de Deus, pedindo, Deus me ajuda, Deus me salva, Deus me abençoa. Somos estimados em grande maneira, porque Ele está perto dos que estão quebrantados de coração. Aqueles que tremem pela sua palavra, aqueles que acham que a palavra de Deus é lei. Sabe? Não estamos vivendo baixo a lei de Moisés, mas se acreditamos que os mandamentos, as ordenanças, o que diz Deus, isso de amar o meu próximo como a si mesmo, eu gosto de amar daquele que pode me retribuir, sabe? Eu gosto de convidar quem pode me convidar de novo na sua casa para jantar. Eu convidar aquele que não tem como me convidar sequer para um café? E por quê? Não. É assim, eu gosto de dar para aqueles que estão sempre por volta de mim, me servindo. Mas vamos tremer diante da palavra de Deus, que dirige a nossa vida e obedeça a ela, ouça ela com atenção, guarde ela na sua alma, guarde ela aqui na sua mente, medite de dia e de noite, faça que a sua vontade se renda, se quebrante diante do Senhor e diga, Deus, estou chorando porque não quero que isso aconteça. Mas se o Senhor quer que aconteça, amém. Sabe? É quando você ouve, guarda e pratica a palavra de Deus. Olha o que diz Mateus 11, 29. Mais um versículo, Mateus 11, 29. Eu dou graças a Deus por aqueles que têm uma memória incrível, gravam tudo, não precisam de tomar nota, eles não precisam nada, eles estão aqui só ouvindo, porque ouvem, guardam e praticam. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso
para a vossa alma. Quantos desejam ser recompensados por fazer o que agrada a Deus? Quantos gostariam de ser recompensados? Gostam de ser recompensados? Aqui está a recompensa. Disse que haverá descanso para a minha alma. O que haverá? Claro que sim. Gostamos de uma boa recompensa, porque buscamos ao Senhor pobres de espírito, sem nada. Estamos absolutamente dependendo de Deus, dizendo aos meus recursos, o meu intelecto, tudo quanto eu sou, não serve de nada. Só os méritos de Cristo podem me tirar da feiura, do pecado, da dor de ter ficado sem esse ser querido. Não entendi porque Deus se levou esse, meu marido, meu pai, meu filho. Não sei porquê. Essa dor tu leva ao Senhor. Alguém já me disse, mas eu tenho medo de esquecer do meu filho. Não, tu nunca vai esquecer do teu filho, jamais. Mas o que sim vai acontecer é que a dor que está ali, você leva ao Senhor e isso se traduz em paz. Porque é isso que Ele disse. Ele dá descanso para a minha alma. Então, não será por conta do orgulho que vamos achar recompensa. Também, por conta do nosso orgulho, aumentarão as nossas preocupações. Quantas vezes você ficou ansioso, comendo as unhas, indo para aqui, indo para lá, sem dormir, passar a noite toda sem dormir, porque você está vigiando as suas preocupações. Mas se você se humilha, você vá e ora nessa noite de vigília, você vai e disse para Deus, te entrego essa preocupação. Eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. O Senhor pode me direcionar. E aí você começa a ler a Bíblia. E lê a Bíblia, mas eu leio e não parece que não acho a resposta. Fique quieto. Volte a orar e diga para o Espírito Santo, fala comigo. E aí se humilha outra vez, implorando, Deus me conduza. Deus, por favor, Deus, dirige a minha vida. Eu preciso saber por qual caminho eu devo andar. E mesmo que o Senhor está mostrando qual que é o caminho, você diz, não, eu não quero. Mas aquele que é pobre de espírito diz, ai, mesmo que eu não quero, eu vou sim. Porque eu preciso acreditar no Senhor. E você volta a se humilhar, volta a estar contrito de coração, volta a quebrantar o seu coração, volta a acreditar no que diz a palavra de Deus, que Ele dará descanso. Porque essa é a promessa. Ele vai dar descanso a quem? Ao humilde e de contrito coração. Ele vai dar descanso. Quer chorar? Chore. Quer perguntar? Pergunte. Quer saber? Vá. Como pobre de espírito. Mendigue. Tem que mendigar? Mendigue para Deus a sua bênção. Vá. Não tenho o que mais fazer. Não tenho o que mais fazer. Eu preciso da tua ajuda. E o que disse? Então, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Charles Spurgeon disse, a maneira de sermos elevados no reino é se humilhando.
Quantos querem permanecer no reino de Deus? Eu falei com o Senhor e chorava. Deus, mas são 27 anos de ministério. Como que vai ser? Aonde que vai ficar a honra? E o Senhor me responde: querida, isso é idolatria. Como assim? Orgulho. Orgulho. Enchendo. Porque tenho títulos, porque tenho posses, porque tenho conhecimentos, porque tenho vantagens. Nenhuma vantagem dessas vai me levar ao reino dos céus. Nenhum título, nenhum nome, nada disso vai me levar a me alegrar no reino de Deus. E quem então sim me dará o reino de Deus? A minha pobreza espiritual. Quantos querem orar nesta noite? Quantos estão dispostos a ser ministrados pelo Senhor? Eu peço para vocês ficarem em pé.